Olá, meu nome é Camila, mais uma vez participando do Nefrocast, aqui da unidade Tatuapé, com duas convidadas queridíssimas, e o assunto de hoje é sobre diálise peritoneal. Doutora Daphne, médica nefrologista aqui da unidade Tatuapé e também responsável pela diálise peritoneal, e a enfermeira Rosângela, também responsável técnica da unidade e responsável pela diálise peritoneal. Bem-vindas! Obrigada pelo convite, Cá. Obrigada, Imagina, Camila. eu que agradeço. E vamos começar então com a doutora. Doutora, é o seguinte, a gente quer saber como que funciona a diálise peritoneal, para quem que é indicada, tem como você explicar um pouquinho para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, quem não conhece ou quem tem interesse nesse tratamento? Vou começar com uma introdução, na verdade, para saber o que é a diálise peritoneal em si. A diálise peritoneal é uma modalidade de diálise, né? Na diálise é um termo abrangente que a gente pode indicar ou a hemodiálise, ou a hemodiafiltração, ou a diálise peritoneal. Então, a diálise peritoneal é um tipo de terapia que a gente indica quando os rins do paciente não funcionam e ele já está na fase terminal e precisa da substituição da função renal. Essa terapia ela é feita por uma troca osmótica, uma infusão de um líquido no peritônio, na cavidade peritoneal do paciente, né? Que aqui é um espaço que a gente tem entre os órgãos, é um espaço líquido e que ele é composto por um peritônio. Esse peritônio do paciente que envolve esses órgãos, ele age como um filtro. E ele que vai fazer a troca e a filtração através de osmose do sangue do paciente. Então, é uma terapia de substituição da função renal. Certo, então não envolve sangue, é tudo, quem faz isso é o próprio peritônio. Exato. Certo. E aí eu queria saber o seguinte, né? O paciente, quando ele tem interesse, claro, ele vem aqui à clínica conhecer, né? A Rô, vou te chamar de Rô. A Rô, ela sempre atende aqui, né, esses pacientes, mostra a clínica junto com a área comercial. E aí o paciente tendo interesse, né, de fazer o tratamento, como que funciona? Ele já vem e já tem um tipo de treinamento? Como que ele fica sabendo sobre isso? Porque é um tratamento que não é feito aqui na clínica, é feito em casa, né? E aí eu queria saber de você, Rô, um pouquinho, se você puder nos explicar como que funciona esse processo, se esse treinamento dura por uma semana, 15 dias, um mês, como que funciona? Então, esse paciente, né, ele optou pelo tratamento, pela diálise peritoneal, então é feito alguns caminhos para esse paciente dialisar em casa, porque assim, ele não pode ir, a gente decidir já ir fazer a diálise. Então, ele junto com o familiar dele, ele vem aqui até a clínica, fica comigo num período, a gente fala assim que 9 dias, mas vai depender muito de cada paciente, de cada familiar, das características, até mesmo, né, do treinamento, do desenvolvimento. Então esse paciente, ele vem, eu ensino a ele a manipular a máquina, aos cuidados que ele vai ter, principalmente de higiene, lavagem das mãos, que é muito importante, né, para fazer o tratamento. E assim que ele se sentir e os familiares seguros, e eu me sentir segura também, né, de mandar esse paciente para casa, então esse paciente leva a máquina com as bolsas, né, que são bolsas, e começa a fazer essa diálise em casa, né? E assim, e aqui a equipe de enfermagem, eu como enfermeira, a doutora Daphne como a médica, a gente dá todo o suporte para o paciente. Esse paciente não fica com a sensação de desamparado, porque eu estou de stand-by 24 horas para que esse paciente no início tenha uma boa adaptação. Ah, que ótimo, que bom. E aí, então, falando sobre, você dá o treinamento para esse paciente, para o familiar, é claro, porque nem todo paciente tem essa disponibilidade ou esse preparo para manusear, né, essa máquina, então é por isso que é importante ter ali um cuidador, um familiar que possa também manusear isso. E aí eu queria saber, Rô, qual que é o tempo dessa sessão? É feito de dia, é feito à noite, são 2 vezes por dia? Como que funciona isso? Então, dentro da diálise peritoneal, a gente fala que tem 2 tipos. Manual, que é um paciente que ele faz trocas mesmo, uma bolsinha vazia e uma bolsinha cheia, ele mesmo se conecta, né? É feito de dia.
Então, são 4 trocas durante o período e uma bolsa ele coloca à noite, dorme a noite toda e no outro dia ele tira essa bolsa. Basicamente é isso. E tem a automatizada, que é para uma maquininha, essa máquina que vai fazer essa questão de infundir o líquido dentro da cavidade, de tirar o líquido da cavidade. Só que esse processo é feito à noite, enquanto o paciente está dormindo. Então vai depender muito da prescrição. Tem paciente que faz de 6 a 8 horas, ou até um pouco mais, né? Isso vai depender muito dos exames, da avaliação médica. E então é mais basicamente isso. O legal, né, da automatizada à noite é porque o paciente pode fazer as suas atividades durante o dia, né, e à noite se conecta na máquina e dorme. Não dói, a máquina geralmente não faz barulho, ele pode ficar deitado normalmente, não tem coisas muito que ele tenha que mudar. Ele vai dormir, programa a máquina, vai com a programação, né, conforme a prescrição. O paciente liga e fica a noite todinha. No outro dia de manhã, ele se desconecta e vai fazer as suas atividades. Então, é isso. Legal. E aí eu queria então agora falar um pouquinho com a doutora Daphne, porque assim, o paciente que faz a diálise em clínica, ele tem todo um acompanhamento aqui, né? Então tem todos os profissionais ali à disposição. Mas como que é o acompanhamento desse paciente de diálise peritoneal? O acompanhamento da diálise peritoneal acaba sendo muito parecido com o acompanhamento do paciente que faz na clínica mesmo, né? É um paciente que mensalmente é submetido ao rotinão, que a gente fala, né? Os exames para a gente ver realmente a evolução da diálise, se ele está bem dialisado, como que está, se tem algum distúrbio de eletrólito, de fósforo ou de cálcio que a gente precisa ajustar. Então ele vem na clínica uma vez por mês e coleta o exame e numa semana seguinte ele vem para avaliação e ele passa comigo em avaliação médica para ajuste de prescrição de medicamento. Também passa com a Rosângela se tem alguma dúvida de técnica, de tudo, que é importante frisar que o paciente da diálise peritoneal, ele vai ganhando muita segurança de fazer a diálise. E às vezes ele perde o passo a passo da higienização ao se ligar. Isso a gente sempre cobra muito do paciente, né? Então a gente sempre reorienta ele para a gente ter certeza que o treino dele foi correto e que ele está seguindo passo a passo desde o primeiro dia que ele aprendeu, que não está passando o tempo e ele está cortando as etapas de se ligar, de higiene, de colocar máscara. Então, isso a gente também sempre cobra bastante do paciente mensalmente. E ele também tem avaliação nutricional. Ele também passa com a nossa nutricionista, que também vê a parte das alterações de exame, se precisa. E como paciente da diálise peritoneal, esse líquido que a gente usa para troca é a base de glicose, é um paciente que tem uma tendência maior de ganho de peso. Então, é um paciente que é bem importante a gente ficar no controle do peso dele, para não ter um ganho, né, que possa trazer um prejuízo para ele no futuro, até atrapalhar ele da parte de transplante, porque paciente que é mais obeso tem mais risco de foco infeccioso no local do transplante e outras doenças cardiovasculares. Então, é um paciente que a gente acompanha de perto e a nutricionista também para evitar o do ganho de peso. Certo. E aí também, além da nutricionista, que dá esse acompanhamento, que faz esse acompanhamento, a psicóloga, o paciente de diálise peritoneal, ele pode fazer a fisioterapia também? Pode. Ele pode fazer, ele não tem restrição de atividade física, é importante frisar, porque tem muito paciente também que tem muita dúvida. A gente não falou no começo do podcast, mas assim, o acesso do paciente da diálise peritoneal através de um catéter, que ele fica aqui na região inferior do abdômen, que chama Tencoff. E esse catéter, então ele é introduzido no abdômen e ele fica lá, a pontinha dele, mais atrás da parte da bexiga. Então, tem muito paciente que fica com medo de fazer atividade física, de esse catéter se locomover. O catéter ele é muito difícil de sair do local. Ele vai sair do local quando o paciente fica muito constipado por muitos dias. Daí, o catéter ele pode migrar, mas por atividade física ele não tem restrição. A gente fala para evitar um pouco de
atividade assim que force muito a parede do abdômen, né? É um abdominal, alguma coisa assim, para realmente para não ter para não comprimir ali o local do abdômen, não ter risco de sangramento do orifício ou de ele ter um descolamento ali do orifício, não ter sangramento nem nada disso. Mas assim, o paciente ele não tem restrição a nada. A gente sempre orienta, né? Que a atividade física é igual medicamento, o paciente tem que fazer. Tanto paciente em diálise como diálise peritoneal é uma coisa que ele tem. Então não vai ter restrição se ele quiser andar de bicicleta, que a maioria dos meus pacientes perguntam, bicicleta não, né? Não, bicicleta pode também. Não tem restrição nenhuma. A gente vai observar. Se tiver algum desconforto, alguma dor, você avisa. Se tiver algum sangramento perto do catéter, a gente restringe um pouquinho, mas se não fora isso, não tem. Então, fisioterapia, o paciente tem acompanhamento também aqui. O paciente da diálise peritoneal fica em toda a equipe multidisciplinar. Então, ele vai ter a parte do psicólogo, da nutricionista, a nossa parte, a parte da fisioterapia. E também a assistente social, no caso, porque um paciente também pode se inscrever para fila do transplante. Não, ele tem indicação já de se inscrever. Se é um paciente que não tem contraindicação ao transplante renal, né? Um paciente que tem uma doença infecciosa em atividade, ou um paciente que tem alguma neoplasia, se ele não tiver nenhuma contraindicação, é um paciente que com certeza ele já vai estar inscrito na fila de transplante. E quem escreve na fila é assistente social. Perfeito. Obrigada, doutora. E vamos falar aqui, tem uma curiosidade, porque assim, é uma região que precisa ter um cuidado extremo, né? Até em questão de infecção, enfim. Tem que ter uma higienização muito bem adequada. E esse paciente, ele pode ir à praia? Ou como que funciona isso? Os primeiros 30 dias do catéter, o orifício ele precisa aderir mais o ósseo ali do catéter, ele precisa ter mais cicatrização, senão ele tem mais risco de infecção. Mas a orientação de ir na praia, em piscina, principalmente piscina pública, que você nem sabe como é o cuidado ali daquela piscina, eu oriento os pacientes a não irem. Tem paciente que se arrisca, fala que coloca um monte de papel filme, um monte. É muito arriscado, porque todo catéter ele está numa conexão do meio externo para o meio interno. Então, se cai uma bactéria, ele vai direto para o abdômen com risco de fazer uma peritonite. E uma peritonite não é uma infecção fácil de tratar, e ela tem chance de recidivar. E acaba toda a recidiva de peritonite ou uma própria peritonite, ela tem um risco de ir para a falência do peritônio, ou seja, o paciente acaba tendo que trocar a modalidade da diálise, porque esse peritônio ele vai ficando espessado com a infecção, ele não tem mais a camada boa de troca ali, e a diálise fica ineficaz. Então, piscina e praia, a gente orienta a não entrar. De curativa, a Rô fala, mas os primeiros dias a gente faz mais, depois a gente tem. E lembrando que apesar da gente falar que não pode entrar, né, na piscina e falar de água, né, que o paciente ele fica com medo, mas eu vou molhar. Não, esse catéter ele é implantado, é um catéter que pode sim molhar, mas da água do chuveiro, né? É uma água potável, uma água de qualidade. Então a gente até orienta assim esse paciente a tomar banho, a fazer higiene do catéter, né? Porque ele tem 2 cuffs, a gente fala que é 2 borrachinhas, uma que é mais próxima do ósseo e uma interna que não deixa a água entrar dentro do peritônio. Então não se preocupem com isso. A questão da piscina é igual a doutora falou, é a qualidade da água. A gente não sabe como que é essa água, né? Então pode sim contaminar. Quantas pessoas fizeram xixi nessa água? Isso, já pensou? Então, por isso, Então, por isso. para quem está nos ouvindo. Isso, Tomar bastante cuidado e dobrar a atenção. Então, esse paciente, no dia a dia dele, a maioria dos pacientes ficam sem curativo, né? A gente só orienta a fixação para não enroscar na própria roupa, né? Então, e às vezes com a atração desse catéter pode dar uma machucadinha, então a gente pede para fixar. E tem alguns acessórios que
que tem, que são bolsinhas que ficam rente à pele, não fica nada aparecendo. Até para não causar um desconforto ali para ele. Então, esse paciente, todo mês, quando ele vem, a gente avalia esse ósseo, avalia como que está a situação do catéter. Se for para ocluir, quer fechar o ósseo, a gente também orienta, não são todos os pacientes que precisam disso. Então, fiquem tranquilos, vocês podem tomar banho, podem fazer higiene, não precisa, o catéter, né, da hemodiálise, o paciente tem que se enrolar todo para tomar um banho. Da diálise peritoneal, não precisa. E assim, tem alguns cuidados nos primeiros 30 a 45 dias após o implante. E aí, esses cuidados a gente também orienta, mantém esse curativo mais fechadinho e a gente fica observando mais de perto, porque é recém-implantado e ainda não está realmente cicatrizado. Mas fora isso, tá bom, pode tomar banho. Bacana, legal. Doutora, vamos lá. Polêmicos. Assunto polêmico. Mitos de diálise. Um paciente diabético ou uma gestante pode fazer diálise peritoneal? É indicado para eles? É indicado para todo mundo que tem a indicação de precisa de a substituição da função renal. Então, são para todos. São poucos casos que a gente restringe mesmo a diálise peritoneal, uma cirurgia de abdômen recente. Os outros casos, gestante, diabético, é tudo mito. Gestante também, tem bastante pessoas que ficam na dúvida se pode ser contraindicado e não pode. É que no final da gestação, às vezes fica desconfortável para a gestante por causa do tamanho do nenê e do espaço do peritônio ficar mais restrito, de as trocas não serem tão efetivas, porque a quantidade de infusão para o feto estar ocupando espaço ali acaba sendo menor, então mas a gente adequa a modalidade, né? Faz umas trocas com umas infusões menores e mais trocas, às vezes perdura mais tempo a sessão, mas não é contraindicado. E paciente diabético, pelo fato do líquido da diálise peritoneal ser a base de glicose, também muita gente acha que o diabético não pode fazer. Não, pode fazer. Ele tem uma ótima resposta como um paciente não diabético. A orientação que a gente dá é assim: como é a base de osmose, tem que ter uma diferença da glicose do plasma, do paciente do sangue, para a glicose do líquido. Então, se o paciente está com uma glicemia muito alta, essa diferença vai ser muito pequena. Então, a troca da diálise não vai ser efetiva. Como que a gente corrige isso? O paciente, um pouquinho antes de se ligar na máquina, ele faz uma glicemia. A glicemia está alta, ele vai lá, toma medicação, normalmente insulina, queima aquela taxa de glicose em excesso, ela vai ficar num nível bom, e aí após isso ele se liga. Então, a única orientação, na verdade, do diabético é ele fazer um déstado antes, esperar ela normalizar para se ligar, mas a evolução dela é igual. Ou seja, mito. Mito. Outro mito também, que tem muita gente que pergunta da diálise peritoneal em relação à parte sexual mesmo, se pode ter relação sexual. Verdade, né? Porque, de certa forma... Não tem restrição nenhuma, todo Sim. mundo pode ser feliz também. Pode ser feliz, Vamos lá. Por falar em ser feliz, os pacientes, embora tá fazendo um tratamento, eles podem viajar sim, eles devem viajar. Como que funciona para o paciente de diálise peritoneal? Uma vez que ele está manuseando uma máquina, que eu acredito que ela não seja tão grande quanto uma máquina de hemodiálise, né? Enfim, mas ela pesa, ela é pequena, ela é média, tem as bolsas, como que é isso? Questão de materiais, acho que a Rô, né? Você pode falar um pouquinho? A máquina, ela não é muito grande, tá? Ela acho que deve ter uns, se eu não me engano, eu acho que é 70 de largura e 70 por 70. Ela é um quadrado assim. Ela vem numa bolsa, né? Então a bolsa é bem bacana, como se fosse uma malinha mesmo, né? Então o paciente coloca essa máquina dentro dessa bolsa, pode colocar no porta-mala do carro, né? As bolsas geralmente são de 6 litros, os pacientes usam 2 bolsas, então 12 litros por sessão, mas dá para ele levar assim no carro também, mantê-las na caixa, né, que é de papelão, também pode colocar no porta-mala. Isso é quando o paciente vai fazer uma viagem curta. Eu vou passar um final de semana na praia, vou visitar um amigo no interior. Então ele coloca a bolsinha dele e alguns materiais,
tá? Sim. Agora, aquele paciente que pretende viajar e ficar um tempo maior, um mês, geralmente o que que a gente faz? Esse paciente passa para mim o endereço aonde ele vai ficar hospedado, né? E aí eu combino com a empresa que entrega esses materiais para esses pacientes. Uma coisa que a gente tem que falar é que esse paciente, ele recebe esse material em casa, tá? Então ele não tem nenhuma preocupação de vir até a clínica pegar material, ficar pegando peso, não. Fiquem tranquilos que esse material é entregue em casa. No caso do paciente que vai viajar, vai ficar por um tempo maior, então eu mando para a empresa o local onde ele está hospedado e a empresa entrega nesse local. Para essa Para essa quantidade, de né, dias que de ele vai dias que ele vai ficar. E eu já tive experiência também de pacientes que foram viajar para o exterior, né? E a empresa que na época que a gente trabalha, ela também atendia no exterior, então eu passei o endereço e entregou o material para o paciente lá em outro país. Olha que bacana, né? Então ele não fica preso em casa, não precisa, não precisa. A máquina é bivolt, então se ele está aqui em São Paulo ou no litoral, que é o que a gente sabe que é diferente, então esse paciente ele não precisa se preocupar com isso. suspender o tratamento por Não. falta de. Sim, Como que eu vou fazer, né? sim, ele não precisa suspender o tratamento, ele pode fazer sim aonde ele estiver. O que a gente sempre fala, o que eu sempre oriento o local onde o paciente vai estar hospedado tem que ter aqueles critérios de higiene que a gente explica no treinamento, né? Tem que ser um local adequado, com água potável para ele poder lavar as mãos, né? Janela, algumas coisas que a gente fala que esses pacientes eles recebem essas orientações. Então, assim, não pode ser em qualquer lugar, né? Mas geralmente é super tranquilo, tá bom? Show. Doutora, tem alguma pergunta para a Rô? Ou vocês querem falar algo? Eu queria saber, com relação aos pacientes que às vezes têm essa insegurança, né, de fazer a diálise peritoneal pelo fato de fazer em casa. E aí, quem é o responsável por manusear essa máquina? Eles, né? E aí eu queria saber isso, porque Na se tem verdade, esse acolhimento, na esse hora da escolha, é uma coisa importante mesmo de a gente falar, né? Na hora da escolha da terapia, quem escolhe a modalidade que ele vai fazer, que vai ser feita, né? Se ele vai optar pela HDF ou pela diálise peritoneal, é o paciente. O nefrologista, o médico, ele vai dar todos os prós e contras. Cada terapia tem os seus prós e contras. Então, a gente explica o que ele prefere, né? Tem muito paciente que acaba preferindo a HDF pelo fato de não querer que o tratamento dele fique nas mãos dele. Que ele venha na clínica e tenha uma pessoa que faça o tratamento por ele. Ele não gosta de correr esse risco. E o paciente da diálise peritoneal, ele tem que ter a ciência que, na verdade, o tratamento depende dele, né? Então, assim, o treino, quando a gente sempre orienta de vir mais um familiar, porque se acontecer alguma coisa, o paciente cortou a mão, teve uma fratura do braço, alguma coisa que impossibilita ele de manusear a máquina, tem uma pessoa treinada igual ele, né? Então, mas a diálise dele no período noturno é por dependência dele mesmo. Então, tem paciente que às vezes não gosta dessa parte. Mas a máquina é totalmente segura. O paciente realmente, igual a Rô falou, ele se liga, a máquina faz todo o procedimento sozinho e a hora que ele acordar, se a terapia já estiver desligada, ele se desconecta da máquina. Se tiver alguma intercorrência no período, a gente sempre está 24 horas disponível para tirar alguma dúvida. E é uma terapia que tem muito pouco risco de intercorrência, de fazer uma hipotensão, alguma coisa. como nós estamos falando sobre indicação, doutora, eu queria saber se existe um grupo específico para fazer a terapia renal substitutiva. Na diálise peritoneal, a indicação é para todo mundo, né? Que todo mundo que precisa da substituição da função renal. Mas tem um grupo que ele como eu vou falar, que ele se beneficia ainda mais da terapia. Esse grupo são as crianças, principalmente as crianças abaixo de 2 anos, que é um grupo bem específico,
Porque como a diálise, ela dá uma sobrecarga cardíaca, então, para crianças menores de 2 anos, crianças em geral, a indicação é da diálise peritoneal, mas principalmente abaixo dos 2 anos de idade. Pacientes idosos também que têm e cardiopatas principalmente, pela sobrecarga, né, de volume, pela sobrecarga da diálise em si, principalmente da hemodiálise, que a hemodiálise ela faz uma sobrecarga maior pro coração, e por isso que às vezes a gente acaba indicando uma HDF, né, que ela não sobrecarrega tanto o coração, diferente da hemodiálise, mas quando o paciente não tem, ele só tem a opção entre a hemodiálise e a diálise peritoneal, ele vai se beneficiar muito mais da diálise peritoneal do que da hemodiálise em si. Então, paciente cardíaco a gente também indica. Idoso, né, porque normalmente é um paciente cardiopata, e paciente que tem muita dificuldade de locomoção, de vir para a clínica. Então, o principal grupo de indicação, além das indicações clássicas, são para crianças, idosos cardiopatas e os pacientes com dificuldade de locomoção. Aqui na Fênix a gente não tem nenhum paciente aqui, né, criança. Mas é comum isso ou não? É raro? Assim, são poucas crianças que realizam o tratamento. Que a doutora sabe, dentro dessa experiência que você tem em diálise. A criança necessitar a terapia renal substitutiva, ela é rara em si, pela quantidade de paciente em relação ao nível de adultos, né? Sim, pacientes adultos por envelhecimento, daí as indicações que mais levam a diálise, né? Hipertensão, diabetes, de longa data, acaba tendo um volume muito maior de paciente submetido a uma terapia renal na fase adulta do que criança. Mas criança em si tem as glomerulonefrites, às vezes as malformações, de forma mais avançada que precisam da terapia renal substitutiva. Mas entre adultos e crianças, a probabilidade da criança ir para diálise é bem menor que adulto, mas não é infrequente. Tá, certo. E sabe o que eu queria saber? Uma curiosidade aqui. Tem vocês, né, que sempre estão de plantão aí, porque o paciente a qualquer momento pode entrar em contato com a médica, né, ou com a enfermeira para sinalizar alguma intercorrência, isso seja de dia, à tarde, à noite. E aí eu queria saber se teve algum perrengue, vamos colocar esse nome, porque acredito que deva existir, não muito, mas acho que em algum momento já teve na história de vocês, com a diálise peritoneal. O paciente que faz à noite, né, tem várias coisas que acontecem, pode acabar a energia, apesar da máquina ter uma bateria, a bateria, ela tem um período, né, para funcionar com a bateria, mas se teve uma tempestade, sei lá, queimou o transformador da rua e não vai voltar tão cedo assim. Então esse paciente, ele já me ligou, já aconteceu do paciente me ligar e falar: Rosângela, eu tô aqui, e agora o que eu faço? Minha cavidade está cheia, minha cavidade está vazia, eu não sei o que fazer, e a máquina. Então assim, se isso acontece, eu oriento o paciente a fazer higiene das mãos, fazer todo o cuidado, se desconectar, fechar bonitinho, né, que tem uma tampinha para fechar. E aí ele vai fazer manual, vai fazer a diálise manual. Eu comentei lá que no treinamento a gente ensina automatizada e manual. Então esse paciente nesse dia ele vai fazer as trocas manual. Ele vai colocar uma bolsa durante a noite, ele vai dormir, porque ele não precisa ficar acordado também fazendo as trocas. No outro dia ele vai levantar, vai trocar essa bolsa e vai vir para a clínica, vai trazer essa máquina para eu ver, porque às vezes não queimou um fusível, aconteceu alguma coisa, então ele vai trazer essa máquina, eu vou avaliar. E qualquer coisa a gente faz a substituição da máquina. Então esse é o perrengue mais, que eles ficam mais preocupados, e se acabar a energia. Então já aconteceu, mas a gente tem uma solução também para isso. Sempre tem que ter, né? É importante frisar que não é uma terapia engessada, né? É aquilo e ponto final. Então assim, ela tem a chance dessa migração de você sair da máquina e fazer as trocas manuais. Então, até o que a gente falou do paciente viajar, às vezes ele vai viajar por um dia, né? Vai num dia e vai no outro. Ele acaba fazendo, naquele dia ele não leva nem a máquina, ele leva as bolsas de manual. A quantidade da manual é de 2 litros e a quantidade da máquina é de 6 litros.
Então ele acaba levando bolsinhas menores, a gente ensina realmente no treino já desde o início o paciente fazer as trocas manuais, orienta ele fazer a troca manual conforme uma prescrição mais ou menos parecida que é o que ele faz na troca da máquina, mas ele tem essa vantagem de não precisar levar grande quantidade, não levar a máquina. Então, na verdade, o paciente sempre vai conversando com a gente sempre vai se adaptando. Tem pacientes que começaram à noite e aí a entrar no trabalho mais cedo, preferem fazer uma diálise mais curta à noite e fazer uma troca de dia. A gente sempre vai se adaptando ao paciente e dar qualidade de vida para o paciente da diálise, né? Acho que o paciente da diálise, o que ele mais tem medo é de perder a qualidade de vida, porque como é um tratamento que ele não tem muita previsão de saída até a realização de um transplante, se ele tiver indicação, ou de realmente, se ele não tiver indicação do transplante, de ficar ali na diálise para sempre, a gente tem que oferecer sempre a melhor qualidade de vida para o paciente. Então, a gente sempre vai tentar, não é o paciente que tem que se adequar à terapia, a gente que se adequa ao paciente e a qualidade dele de vida. Individualizar isso. Individualizar. Então, a gente consegue fazer essa adequação, lógico, com segurança, né? Vendo os níveis dos exames, se o paciente está bem dialisado, mas a gente consegue individualizar. O que é bom? Se é um paciente que ele dorme 10 horas durante a noite, a gente pode deixar 10 horas de prescrição, mas tem paciente que estuda até meia-noite e 6 horas ele está indo para trabalhar. Então não tem esse tempo. Então a gente sempre vai se adequando ao estilo de vida do paciente. Certo. E eu tô com uma dúvida aqui, né? Vocês me explicando sobre a diálise peritoneal. Obrigatoriamente o paciente tem que fazer deitado, sentado? Como funciona isso? Não. Vou falar um pouquinho, mas ele não fica. Não, o paciente, justamente, ela é principalmente automatizada, que é para fazer enquanto ele estiver dormindo. Então, ele pode sim ficar deitado. Ou se o paciente, às vezes, o que acontece? Ah, enfermeira, eu me ligo quando eu tô me recolhendo para ir pro quarto, só que eu não vou dormir naquele momento. Então, ele se liga na máquina. Tem paciente que estuda. Tem paciente que assiste, assim, tem uma vida social com o marido, assiste filmes. Então, assim, necessariamente não precisa nem estar deitado e nem estar sentado. A gente tem um paciente que ele se liga durante o dia, ele prefere, porque já que ele está em home office e ele fica na frente do computador, ele põe a máquina do lado dele, o computador dele aqui para as reuniões e durante o dia ele se liga, porque ele fala que ele já está preso ali no home office, então ele já fica ali com a máquina, e da noite ele fica livre. E também tem um extensor, não tem? Não é um. Ah, sim, não é durante longo, esse ele período. consegue se Eu não deslocar. posso ir no banheiro. E agora? Não. Então, assim, a máquina, ela tem as extensões, né? Que a gente fala que é um equipo. Ele é bem longo, né? Então, esse equipo dá para ele ir até o banheiro, dá para ele se movimentar, lógico. Não dá para ir para um outro quarto, mas dentro do ambiente ali, ele consegue se locomover, consegue sentar na cama, numa poltrona, ir no banheiro, né? E A assim, gente orienta só deixar ele a máquina em cima de um carrinho com de um rodinha. carrinho. Que aí ele Porque pode daí ele se tem a deslocar pra lá, pra cá. facilidade. Acordou, quis ir no banheiro à noite, né? Tá ligado lá na máquina. Tira a máquina da tomada, ela tem a autonomia de pelo menos 2 horas fora da tomada, né? O paciente vai ali no banheiro, quando ele volta, a diálise ela continua rolando enquanto ele vai. Aí quando ele volta para deitar novamente na cama ou mudar ali de posição, ele põe a máquina novamente na tomada. E não é nem recomendado que ele se desconecte mesmo para ir no banheiro, porque essa questão de conectar e desconectar tem um risco de infecção, ainda mais se está indo no banheiro. Então, por isso que essa máquina ela tem um prolongador, o equipo dela é bem extenso. O fio da tomada também é bem extenso, ainda tem a bateria, igual a doutora falou, pode desconectar e ir no banheiro. Não precisa se desconectar, né? É só tomar os cuidados que a gente sabe, lavar bem as mãos depois, né, que utilizar o banheiro, antes de tocar no catéter. Fazendo isso, é tranquilo. Tem uma dúvida aí também, muito paciente pergunta, né, Rô, de falar assim,
Ai, a máquina acabou a terapia, mas eu tô dormindo. Não precisa, Não né? precisa, se também acordar, ficar atento. Ai, meu Deus do céu, vou colocar o relógio para despertar. Não, a máquina ela fica em stand-by ali. É, tempo, acabou. acabou. Pode continuar dormindo, aí você acorda e se desconecta. Não precisa colocar relógio para se despertar, para desligar a máquina. Não. Ah, Isso é uma coisa bem legal. tem essa praticidade, né? E eu falei que eu tinha uma dúvida, mas tem um monte que eu só tô só indo. A bolsa, o líquido, qual a temperatura? É quente? É fria? Não pode ser nem tão quente nem tão fria? Então, a gente, né, nossa temperatura interna é por volta de 37 graus, né? E a bolsa é como se você bebesse água gelada, né? Então, se você bebe um copo de água gelada, você não sente frio? Sim. É a mesma coisa. Se eu colocar essa bolsa dentro da minha cavidade peritoneal, numa temperatura, mesmo que seja ambiente que está por volta de 25 graus, eu vou sentir frio. Então, a máquina, ela tem uma, a gente fala que é uma Uma a placa térmica. superfície é uma placa térmica, então ela aquece. Então, durante toda a diálise, ela vai aquecendo, e aí, geralmente, a gente programa uma temperatura de 36 quando está mais calor, e 37 quando está um pouco mais frio. Então, o líquido é introduzido aquecido, né? Então, é bem confortável, tá? Tá, obrigada. Bom, eu acho que é isso. Tirei muitas dúvidas, acredito que vocês também, para quem nos assiste ou quem nos ouve, né, que tinha muita curiosidade em saber até sobre a diálise peritoneal, porque é uma modalidade de tratamento também, né? E então eu agradeço bastante pela presença de vocês, por tirar todas as nossas dúvidas, por participarem do Nefrocast. E aí eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar ou não. Ou a gente encerra por aqui. Doutora Daphne gravidinha, né? Já, Gravidíssima. gravidíssima, na verdade. Joca já tá aí logo, ela, né? Nos abandona por um tempo só, né, Só, um doutora? tempo curto. Pelo amor de Deus, volte. E a Rô tá por aqui, Sim. né? Sempre unidade Tatuapé, sempre com o seu profissionalismo, né? E assim, a única coisa que eu tenho para falar é que se alguém tiver mais dúvidas, quiser falar comigo, quiser nos conhecer, vir até a unidade, mesmo que ou para HDF ou para diálise peritoneal, eu estou à disposição. À disposição para Tá bom? Para receber. A única Isso. coisa que eu acho que eu Obrigada. falaria mais assim é que realmente a diálise peritoneal ela fica um pouco esquecida. Porque na nefrologia não são todos os nefrologistas que sabem manipular a diálise peritoneal. Ah, sim, é verdade. Então acaba sendo esquecida de fornecer esse tratamento do paciente. Então acho que realmente, se alguém tiver alguma dúvida e quiser nos procurar para saber que há outro tipo de modalidade, né? Isso é importante, igual eu falei, né? O nefrologista a gente tem que explicar todos os prós e contras da terapia e assim mostrar todas as opções de tratamento que o paciente tem. E ele sim tirar todas essas dúvidas e ver o que é melhor se adequar a ele, né? Então tem muitos pacientes que assim, eles não sabem nem da existência da diálise peritoneal. Então eu acho que isso é uma coisa importante, que o paciente que está nessa fase conservadora, que está para começar o tratamento da diálise, realmente ver todas as opções que ele tem e vir para retirar alguma dúvida, se precisar. Se informar, né? Inclusive, doutora, eu sempre vejo que você posta, divulga informações tanto sobre HDF no seu canal, quanto de diálise peritoneal. Então, para quem está nos ouvindo, pode ter esse acesso, né? Você tem um Instagram. Qual que é o seu Instagram? É doutora DRA.Daphne. Daphne é meio complicado. DAPHNNE. Eu tenho lá no Instagram, tenho na página do Facebook também. Mas é igual eu falei, o tratamento é individualizado, né? Todo tratamento tem seu pós e seu contra. Então, realmente, o paciente tem que se adequar, o médico tem que se adequar e tem que ver qual que é a melhor qualidade de vida. Então, eu acho que realmente a gente sempre tem que mostrar os dois lados da moeda, né, para o paciente. Então, é importante mesmo. É isso que eu tento passar realmente, né, para o paciente ter a escolha o poder da escolha dele, né? E não simplesmente se sentir pressionado para somente aquele tratamento, né? Legal. Gente, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Até a próxima.
Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.